que eu faço. Quando acontece a tragédia, isso raspa a cabeça. E depois, com uma barba tão bem aparada e grande, não lhe queimou um fio. Não lhe queimou um fio. Gostaria realmente que você refletisse no meu raciocínio e depois, com base no inquérito e na revelação do inquérito, aí quero refletir e lhe fazer algumas perguntas para que você reflita comigo após o meu raciocínio. Tem um culto que o senhor prega. Eu queria ver esse culto com o senhor. Podemos ver? Podemos ver o culto? Eu queria lhe fazer duas perguntas sobre o que o senhor fala. Nós precisamos servir. Deus, nós precisamos servir. E seguir é decidir por Ele, é andar com Ele. Primeiro você serve, depois você serve. E nós vamos nessa caminhada sendo um exército de colaboradores de Cristo, desenvolvendo o que Ele já está fazendo, acordando para a obra. Sabe? Você tem que acordar mais indignado. Para refrescar a cabeça, para ficar, estou querendo essa assim, Jesus. Eu estou acelerado, meus pés cheios de bolha, porque estou andando para um lado para o outro, pensando, Deus, como eu vou usar isso que o Senhor fez para ganhar multidões para o Senhor? Como que nós vamos ganhar essa cidade para o Senhor? É isso que eu estou pensando, Deus, me dá uma estratégia. Levanta um povo nessa cidade, usa isso ao teu favor, usa isso para o reino. Como eu vou descansar? Não é tempo de descansar, é tempo de guerrear. Eu vou descansar muito no céu. Lá vai ter uma geladeira que colocar uma opção para mim. Para. Pois eu, senhor Jorge, acho lamentável essa sua pregação. O senhor com os pés cheios de bolha calçado naquele tênis massa que o senhor estava ali. Com os pés cheios de bolha. Desculpa. Não dá para zombar. Os pés cheios de bolha. Cadê eu lhe dar uma estratégia? O que o senhor fez? Desculpe. Deixa eu contar uma história. O senhor conhece a Bíblia. Depois que Elias teve uma vitória retumbante contra os profetas de Baal. Eu vou lhe perguntar onde está isso na Bíblia, que o senhor deve saber. Ele virou um gatinho pequenininho, se esgotou e foi para a caverna. Foi para a caverna sofrer. Não sou nada, Deus. Sou pequeno, estou moído, estou resto daqui, eu não saio. Sai? Não sai. Eu vou mandar os corvos para te dar comida. O senhor não esperou o corvo te alimentar. O senhor foi se alimentar sozinho. Sabe, esse ímpeto de Jim Jones, desculpa. O senhor sabe que o Estado Islâmico, a jihad islâmica, você sabe por que o homem bomba se explode? Porque ele diz que Allah está esperando ele com um banquete e 70 virgens. O que o senhor quer dizer que Deus está esperando no céu com uma geladeira cheia de Coca-Cola? Calma, depois dos seus filhos terem sido harmonizados. Desculpa, eu posso até estar errado, e posso estar. Eu sou um ser humano, sou um cara que tem um raciocínio lento, de 3 vestibular, não tem essa capacidade toda de montar raciocínio.
Mas o seu é lógico demais. O seu é lógico demais. Não é nada meu, ô doutor. Está ali na imagem. O que eu estou te colocando é ponto por ponto. As pessoas da sua cidade, as mais simples, começaram a fazer a leitura que eu fiz. As pessoas mais simples desse estado, as mais indoutas, começaram a fazer a leitura que eu fiz. As pessoas mais indoutas do Brasil começaram a fazer a mesma leitura. A mesma leitura. Deus, ao invés de dar uma estratégia para ganhar Linhares, primeiro fez seus 2 filhos virar carvão. Os seus pastores disseram que você tinha que descansar. E você disse: não, eu não descanso. Descansa sim, Jorge. Você botou o chinelo e foi comer na lanchonete. Eu estou cumprindo o meu papel. Eu nunca fiz uma denúncia contra você. Eu não conheço você. Eu não sei, nunca vi os seus filhos ver no jornal e morro de dó. Acho até que o Ministério Público tinha que requerer a imprensa, porque tinha que botar uma tarjazinha, é o rostinho das crianças. A exposição é deles, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Acho até que nem tinha que ser foto inteira do rosto deles, como faz. Como faz. E a partir dali, o Senhor não tirou mais os óculos. E em nenhum momento eu senti indignação e um compulsivo choro no Senhor. Muito bem vestido, com óculos muito bem espelhado, com celular tiracolo muito bonito também. Ao contrário do que eu imagino, do que eu já vi. Sacerdotes de 50 anos de sacerdócio, 30 anos de sacerdócio. Homens e mulheres que deram a vida pregando o Evangelho do Reino, que não encontraram nada pronto, que foram desbravadores, que chegou na porta de um e de outro, que se sacrificaram, que pagaram o preço e que viraram um pó diante da perda de um filho. Pode ser um modelo novo, o mundo está globalizado. Pode ser um modelo novo de se encarar a morte de um filho. Eu faço essa leitura e eu estive com os delegados do seu inquérito. O seu inquérito estava sob segredo de justiça. E sabe o que eu tive com eles? Não foi para tirar nada deles. Eu tive para respeitá-los, porque eu faço isso em todo o estado. Até porque eu estava chegando aqui e estava me colocando à disposição. Porque uma CPI tem celeridade para fazer as coisas acontecer, porque CPI é justiça de si mesmo. É judiciário de si mesmo, digo. E eles não me falaram nada. Não me falaram absolutamente nada. E o processo investigativo começou. Sobre o senhor, pesa algumas coisas absolutamente difíceis. O Jorge Alves, ou George, como você gosta de chamar. E a partir desse momento não me referirei a você nem em rede social, nem em nenhum lugar, falando pastor. Porque isso virou um pano de fundo para que as pessoas pensem que todo pastor pratica isso, que todo pastor faz a mesma coisa. E eu comecei essa oitiva dizendo que as coisas não podem ser dessa forma. O cidadão Jorge vai responder pelo seu crime. A partir daí, bom, você deve estar sendo investigado se é que tem o seu crime. O que eu fiz foi o meu raciocínio com você. Desse raciocínio que eu fiz, em algum momento você errou ou você está certo? Não entendi sua pergunta. Do raciocínio que eu fiz, desde o começo até agora, no momento que eu errei, ou errei em todo momento, e você está certo, ou existe alguma coisa que você se arrepende, como ter ido para a rua, para a lanchonete, pregou de tênis com o pé cheio de bolha? Eu não consigo, doutor, ninguém consegue passar um tênis com o pé cheio de bolha. O senhor já tinha tirado o tal curativo, já estava muito bem alinhado. Eu errei? Ou alguma coisa de tudo isso que eu montei, alguma coisa que o senhor se arrepende? Eu me arrependo
de não ter mantido o que eu realmente estava sentindo, a dor que eu realmente sinto até hoje pela perda dos meus filhos e não ter passado isso. Mas eu me arrependo, sim. Eu deveria ter me mantido, ficado quieto, ficado tranquilo, porque eu sinto até hoje a dor, eu choro todos os dias, como chorei todos os dias pela morte dos meus filhos. Tá bem. Você tem chorado? Todos os dias. A investigação conclui que o senhor cometeu um homicídio. E essa conclusão, que é pública, que é página nos jornais do Brasil todo e do mundo. Semana viu o jornal de Miami, onde o senhor estrela as páginas principais. Acho que a matéria é mais ou menos o monstro gospel, uma coisa desse sentido. Deus jamais cometeria um erro, uma tragédia, para depois da tragédia ele dar uma estratégia para salvar Linhares. Assim, eu não sou doutor em Deus, muito pelo contrário. Mas sou um ser humano, que posso raciocinar, que posso fazer leituras. Quando eles decidem que houve homicídio, a partir dos laudos, a partir da a partir da necrópsia e das perícias, conclui coisas muito sérias, porque eles são duas crianças. O crime contra a criança é hediondo, e eu também sou o autor disso, sou o relator dessa proposição que fez disso crime hediondo. Eles concluem que as crianças foram espancadas, abusadas sexualmente e queimadas vivas. A partir daqui eu quero fazer algumas reflexões com você, e aí você me responde se quiser. Se não quiser, não responde. O sangue encontrado na sua residência, embora o senhor tenha lavado, não precisa menear a cabeça. Quando ele der a palavra, o senhor diz: é mentira, não procede, ou não vou falar. Quando o sangue encontrado é de um dos seus filhos, e aí eu lhe pergunto: o senhor pode explicar por que tinha esse sangue dentro da casa? Pode? Pode responder. Ou não responder? Não quero responder. Tá bom. No exame de esperma, tem PSA no bumbum das suas crianças. Eles foram abusados sexualmente. PSA, deixa eu ver, é uma proteína ou substância como queira. Quando você faz exame de próstata, o médico pede, você pode ler o tamanho da sua próstata pelo sangue, quando o médico pede essa referência, e sabe se ela cresceu ou ela não cresceu. Como isso não tem em mulher, só homem tem isso. E isso foi encontrado nas duas crianças. Te faço uma pergunta junto com essa: você foi abusado na infância? Fui. Carrega esse trauma até hoje? Não. Não? Não. Como é que recebe a perícia de que o seu PSA é o seu? Foi encontrado no bumbum das crianças. Como responde a isso? Eu respondo: isso é uma mentira. Mas é laudo técnico, é ciência, não é invenção, não é ilação.
Responde aí. Responde aí. Eu não fiz isso, eu não fiz isso, eu não fiz isso. Eu não matei os meus filhos, eu sou inocente, eu não fiz isso, eu não fiz nada, eu não fiz nada. Você quer chorar? Consegue chorar? Eu não fiz isso. Eu Você não consegue fiz chorar? isso. Chora. Eu não fiz isso. Uhum. Eu não. Tá bem, tá bem. Ok, vamos prosseguir. Ou quer chorar mais? Então vamos prosseguir. Eu vou prosseguir. Os laudos, o homicídio apontado no inquérito dos delegados, diz que eles foram queimados vivos. De sã consciência. Olha para mim. Olha para mim. Olha para mim, senhor José. Olha para mim. Para que o senhor não está conseguindo chorar. Olha para mim. Você é um homem temente a Deus? Eu sou. Então quem teme a Deus não mente. Olha para mim, me responde. Como homem, porque aqui sentou um cara que abusou de uma menina. E quando eu perguntei, ele falou assim: eu sou réu, confesso, doutor. Você abusou? Abusei. Eu acredito na recuperação daquele cara. Abusei. Você está arrependido? Estou. No momento de doideira, eu fiz uma doideira. Perdendo a minha vida. Eu tenho 20 mentiras. Sim, mas é técnico. Não, mas é mentira. Quer dizer, a ciência está com uma mentira, tu está com uma verdade. Não, mas é mentira. Não, eu vou acreditar na recuperação de um cara desse. Eu estou te perguntando o seguinte: de sã consciência, num quarto daquele tamanho, não tem como um pai entrar e não achar dois meninos que estão gritando. Eu estou errado? Não, você pode dizer que eu estou errado, não tem problema. Você está no seu direito. E eu sei que você vai passar ainda. Tá bem? Mas é sua oportunidade. Você teve coragem de dizer que foi abusado na infância? Agora? Você teve coragem de dizer que errou no comportamento após a morte dos meninos, de estar andando para lá e para cá, né? De estar fazendo bravata na igreja de tênis bonito? Tudo isso. Não é difícil, desculpa. Porque um pai molharia uma desgrama de uma toalha, jogava no chão, pisava em cima. Um pai enrolava numa toalha molhada. Aquele quarto é muito pequeno. Me diga, é difícil achar duas crianças naquele quarto? De sã consciência. Coisa de homem, ou homem de Deus, do jeito que você queira. Porque você está dizendo que você é homem de Deus, eu vou acreditar. Quem sou eu para dizer que não é? É difícil. Você sabe que a libertação de um homem começa no seu arrependimento. Você deve ter pregado isso muito. A verdade é que liberta. Sem verdade não tem liberdade. Esse inquérito, sim, sozinho seu aqui, com mais boa vontade que seus advogados tiverem, você pode contratar os bambambam do bambambam. Vão levar 200 anos para você ter uma resposta. E se no final provar que você não fez nada mesmo, vai levar mais de 30 e vai sair no rodapézinho da Gazeta, da Tribuna, assim, ó, o cara é inocente. Tu vai esperar? Vai pagar para ver? A verdade vos liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Responde com pureza da alma. É difícil no tamanho daquele quarto encontrar duas crianças? Pureza da alma. Coisa de homem. Você não tem cara que põe o galho dentro. Você não tem. Você acabou de assumir aqui. É difícil encontrar duas crianças num quarto daquele tamanho. Fala bem. Para mim não, você está falando para todo mundo. Está falando do mundo. O mundo que te vê como um monstro, como estopor do mundo. Mas você tem oportunidade. Que dia você vai falar para todo mundo? Você não é isso, tá bom? Você surtou? Você teve um surto? Não, não surtei, não. Não surtou? Então responde, é difícil encontrar duas crianças no quarto daquele tamanho? Você também respondeu outras coisas. Eu não fiz nada. Você não fez nada, só responde. Você é inocente. Mas é difícil. Eu sou inocente. Você é inocente, tá bom. Tá bom. Mas é difícil encontrar duas crianças no quarto daquele tamanho? Pureza dela. É difícil? Responde, cara. Responde. Eu estou te ajudando.
Porque não que você chegar na frente do juiz, na frente do Ministério Público, você já vai estar aliviado. Não dá para carregar essa mentira. Não dá para carregar essa mentira. Eu não estou mentindo, eu não fiz nada, eu não estuprei os meus filhos, eu não bati fogo nos meus filhos, eu não bati nos meus filhos, eu não fiz nada disso. Eu sou inocente, eu não fiz nada disso. Certo. Você supõe que entrou uma terceira pessoa lá? Eu não sei. Mas eu te fiz uma pergunta e você não quer me responder. É só dizer que não quer. É difícil achar duas crianças no quarto daquele tamanho? Eu prefiro não responder. Tá bom. Mas você sabe que tem tipo de resposta que não respondendo, respondeu. Eu soube que ainda existem coisas técnicas. Esse inquérito vai para mim depois. E aí, já de virtude do inquérito que para mim depois, possivelmente eu lhe convocarei novamente. E vou ouvir você em Brasília. Se eu não conseguir ouvir sua esposa hoje, porque ela também está convocada para hoje, e, senhores advogados, eu vou fazer uma cariação entre os dois. Assim, mas é a cariação de leigo, como eu estou fazendo aqui agora. Assim, só para poder entender. Que nós, a partir desse advento, Jorge Evaldo, nós precisamos tirar uma lição para a nação e para o mundo. A partir desse advento, se esse país não aprovar prisão perpétua para quem comete um crime bruto como esse, nós nunca mais o faremos. Ou não temos menor respeito pela infância nesse país. Eu sei que você tem muitos seguidores, muitos adeptos. E até leio algumas coisas de alguns deles me xingando nas redes sociais. E um deles até me telefonou. Gravou áudio. Achou uma loucura a pessoa gravar áudio. Áudio é a maior besteira, porque você grava áudio vira documento. Né? Eu até sugeri a ele, olha, você gosta tanto, você respeita tanto o seu pastor, se apresente para depor. Vá ao Ministério Público, vá à polícia. Diga o que você sabe. Mas eu não vou conversar. Adoro, mestre, eu adoro, né? Então, entendeu? 36, tu é um menino, bicho. Tu vai ficar podre na cadeia. A verdade liberta. E tu tem uma oportunidade desse povo tudo embora, essas redes sociais, o mundo está te vendo, dizer, pô, pelo menos o cara teve dignidade de falar alguma coisa. Quando você assume aqui, você acha que os seus adeptos e seguidores que estão lá em Linhares, esses que matam e morrem por você, eles tomaram como surpresa. Você dizer, eu estou arrependido de ter feito isso, devia ter ido para a caverna, feito Elias. Desculpa, eu não estou querendo ensinar a Bíblia para você. Eu estou querendo citar essas coisas para poder dar fundamento ao que eu estou falando. Mas você está diante de um quadro horroroso, porque são duas crianças. E segundo, é porque os laudos são técnicos, não é conversa fiada. E depois, essa substância é sua. Essa substância encontrada neles é sua. Como explicar? Eu até, se fosse psicólogo, tivesse essa formação, não tive também, até gostaria, mas não tenho essa capacidade, até porque sou muito, como é que fala? Muita adrenalina, né? Não tenho condição de raciocinar lentamente. Mas o fato de você ter dito que abusou na infância, por isso foi abusado, por isso que eu te perguntei. A pessoa quando é abusada na infância, de cada 10 pessoas abusadas na infância, 7 vira abusador. De cada 10 abusados na infância, 6 vira abusador não para ter prazer sexual, mas para devolver o sofrimento que lhe foi imposto. Eu jamais abusaria dos meus filhos. Eu jamais abusaria de qualquer pessoa. Eu não abusei dos meus filhos. Não, tudo bem, tudo bem. Eu só estou dizendo que foi encontrado lá, tá bem? E isso você vai ter um longo período da sua vida para poder explicar. Eu avalio, né, que você não sai mais da cadeia, na minha avaliação. Como você é muito novo, tem 36 anos,
Eu avalio que lá para 70, mais ou menos, você terá a sua chance. Não sei o que será, a não sei que você prove contundentemente de que nada disso praticou. Pode ter havido algum erro no percurso? Pode. Na investigação? Sim. Os investigadores são humanos, são. Mas não dá para querer livrar um crime dizendo que, porque foram muito truculentos na investigação, porque voltaram lá de novo, porque fizeram, porque teve isso e isso na investigação que não devia ter, isso e isso que não devia ter, é penduricalho, é só moldura, Nós estamos tratando do quadro, não da moldura. O resto é moldura. Porque o advogado vai entrar porque o delegado tal foi truculento. Tudo bem, tudo bem, entra na corregedoria contra ele, mas tudo isso é penduricalho. Nós estamos falando do quadro, nós estamos falando cenário. Nós estamos falando do cenário, nós estamos falando do quadro. O que você avalia? Por exemplo, eu sei que você é inteligente. Eu vi você falando ali. E as informações que eu tenho a seu respeito é que você é convincente. Que você raciocina bem, rápido, é convincente e tal. Eu vi, realmente, eu vi. Eu estou falando aqui, você está viajando, tá? Eu imagino. Mas esse sangue que foi encontrado lá é de um dos seus filhos. Você imagina o quê? Assim, no seu raciocínio, já que você disse que não machucou, que não matou eles e que eles não foram espancados. Porque se, na verdade, se a perícia estiver certa, pelo que foi colocado, espancamento, abuso, espancamento e queimados vivos, cabe o crime de tortura também. Cabe o crime de tortura. Aí você tem uma soma honrosa. Cabe o crime de tortura. Aí você tem uma soma honrosa. Você consegue se lembrar se algum deles se machucou, se houve alguma coisa onde eles conseguiram encontrar esse sangue que é de um dos seus filhos? Eu não fiz nada, eu não matei os meus filhos, eu não abusei dos meus filhos. Eu não fiz nada disso. Mas esse argumento aí não me solta, não. Eu não fiz nada disso. Estou te perguntando, você pode ter lembrado, falando, eu me lembro que ele cortou o pezinho, fiz o curativo, sei lá, o outro machucou o dedo, brincando, não sei o que e tal, mas o sangue é deles. Quando colocaram luminol, eu acho que o novo nome de Jesus tinha que ser luminol, porque Jesus é igual luminol, onde bota aparece tudo. Assim é Jesus. Boa mensagem, né? Jesus é feito luminol, onde ele é colocado, tudo aparece. E o tal do luminol fez aparecer o sangue na sua casa, ainda que você tivesse lavado. Você se lembra de algum deles ter se machucado? Porque o sangue é de um deles. Não lembro. Ou lembro? Prefiro permanecer calado. Lembrou. Você teve um outro filho, não foi? Que morreu? Vocês tiveram outro filho? Sim. Uma menina ou um menino? Menino. Morreu de quê? Invaginação intestinal. Que desgrama é isso? Invaginação. Algum médico pode dizer o que é isso aí, não? É o que é? Tu sabe? Não, eu não sei mesmo. É algo que dá no intestino, não sei direito. Mas por que o nome invaginação? Porque é o nome que falaram pra mim. Aconteceu. Uhum. Morreu com quantos anos? 3 meses. 3 meses. Em São Paulo ou Linhares? Valadares. Morou lá também? Não, nós tínhamos ido no culto, ela passou mal e nós tivemos que ficar lá e ela faleceu lá. O mais novinho que está vivo tem quantos anos? 1 ano. Como é o nome dele? João. Está com a mãe? Sim. As informações que eu tenho é que a mãe, ela está completamente destruída. Eu espero que seja indignação. Eu espero, por isso que eu gostaria de ouvi-lo, porque eu a vi muito firme com você na lanchonete. Sua esposa sabia tudo sobre você? Sim. Quando você percebeu que as crianças estavam mortas, ou não percebeu, só percebeu no dia seguinte?
quando os bombeiros chegaram? Quanto tempo depois que você percebeu que já não podia mais entrar no quarto? Quem chamou o bombeiro? Foi você ou seu vizinho? Pode falar isso aí, né? Eu saí gritando e alguém lá chamou. Eu saí gritando, correndo, gritando e alguém chamou o bombeiro que é perto da minha casa. Você saiu gritando o quê? Pra me ajudar. O bombeiro veio e o bombeiro disse logo de cara que estavam mortos ou não? Não. Algum deles saiu com vida ainda? Não. Não ficaram carbonizados na mesma, né? Sim. Morreram abraçados? Não sei. Dizem que sim. Eu estou errado, não sou tive essa dúvida. Eu acho que eu vi uma entrevista sua dizendo que eles morreram abraçados. Então, disseram que sim, eu não tenho a certeza. Eu não vi, eu não cheguei a ver, não me deixaram ver. Eu estava muito desesperado, estava muito mal no dia. Mas na sua palavra você não disse disseram sim. Você disse que eles morreram abraçados. Essa frase que você acrescentou agora. O que eu vi, por isso que eu estou perguntando. Disseram que sim. É isso que eu estou dizendo ao senhor. Não, sim, mas a frase, quando eu ouvi, por isso que eu perguntei, você disse, os meus filhos morreram abraçados. Você não disse, não está lá que você disse que foi, que disseram a você. É por isso que eu estou perguntando. O que você imagina, assim, no seu coração de sacerdote? Por que esses meninos morreram abraçados? Assim, quando você faz a leitura, fecha o olho, você os conhecia muito bem. Eles se gostavam? Eles se gostavam? Eles se gostavam, eles? Sim, com certeza. Eram amigos? Sim. E você imagina por que eles se abraçaram? Porque um não conseguia ajudar o outro? O que foi? Não sei. Não imagina o que foi? Não imagino. Mas um pai que conhece um filho numa cena como essa, imagina. Imagina. Morrer abraçados. Será que vai dizendo assim? Já viu um filme que diz esqueceram de mim? Esqueceram de nós. Estamos sozinhos. Papai entrou aqui, apalpou as camas, bateu nas portas, bateu nas paredes, pegou na cortina, mas não achou nós dois. Vamos morrer abraçados. Porque isso aqui é muito grande, papai, coitado, andou aqui no meio da fumaça e não achou nós. Papai deve estar com os pés em carne viva. Doutor, me desculpa. Me desculpa. O senhor será ouvido outras vezes. Penso que esse inquérito vai se deslocar para a mão do Ministério Público. Também vai se deslocar para nós. E sei perfeitamente que eu preciso convocar você outras vezes. Eu perguntei se eles haviam quebrado o seu sigilo telemático, ou seja, o seu sigilo de e-mails, nos últimos 5 anos. Eu estou pensando em quebrar o seu sigilo telemático, o seu sigilo de e-mail, nos últimos 5 anos. Pergunto uma coisa ao senhor. Se eu quebrar o seu sigilo telemático dos últimos 5 anos e cruzar o seu sigilo telemático dos últimos 5 anos, eu não vou encontrar nada? Não. Dos últimos 5 anos não vou encontrar nada? Não. Eu vou esperar o final do inquérito, com todo respeito, e se isso não for feito, eu farei. Penso que todo tipo de busca é importante para o senhor que diz que é inocente. Antes de encerrar, vou lhe dar um conselho. Dizer eu não fiz, eu sou inocente, eu não fiz nada, eu sou inocente, eu não matei, eu não fiz nada, Isso não vai salvar. Não vai lhe inocentar. O que você fez é grave. Grave. E só a penitência pode te salvar. O senhor se botou na posição de sacerdote por 3 anos.
Deixa eu te falar uma outra coisa da Bíblia, para encerrar com você. Quando Judas Iscariotes traiu Jesus, ele estava decepcionado com aquele que usou o tempo dele por 3 anos. Ele podia estar fazendo outra coisa. Jesus ocupou ele. Ele sonhava com um reino terreno. Ele queria ser ministro da fazenda. Depois descobre que o cara estava dizendo sobre meu reino é eterno, meu reino é eterno. Não era aqui mesmo, não. Ele estava decepcionado. Quando o vaso de alabastro é quebrado, ele fica indignado, porque ele acha que aquilo tinha que ser vendido. E foi um desperdício. Ele sai e vai e entrega Jesus por 30 moedas. 30 dinheiro. Escute. E de repente ele entra em desespero e se enforca. Mas o que matou Judas não foi o fato dele ter traído Jesus. O que matou Judas foi a impenitência. Vê se você me entende. Quando Davi disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, nem retire em mim o Espírito Santo. Davi foi o pior pai de família que a Bíblia fala. Aquele dia, ele se tornou um homem segundo o coração de Deus por causa da penitência. O arrependimento fez dele um homem segundo o coração de Deus. O que matou Judas foi a falta de arrependimento. Foi a falta de penitência. Faltaram a Judas as palavras de Davi. Faltaram a Judas as palavras do ladrão da cruz. Lembra-te de mim. Se ele tivesse se penitenciado, nós hoje não chamaríamos ele de traidor. Ele já teria sido canonizado. A Igreja Católica teria feito dele um santo, que se arrependeu, traiu e se arrependeu. Os evangélicos que estavam no púlpito